Sejam muito bem-vindos. No Terceira Dimensão de hoje vamos ter um arzinho a primavera e um cheirinho a verão com os chapéus da Sónia Bárbara. Ora viva Sónia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Antes de falar aqui das suas preciosidades, gostava de dar a conhecer um bocadinho mais de quem é esta grande artista, estas mãos de fada que fazem estes bonitos chapéus. Qual é a sua formação base? Bom, então a minha formação base é ser arquiteta. Foi o curso que eu tirei. Mas depois de ter feito alguns anos arquitetura, comecei a dar aulas e gostei imenso. E, portanto, é mesmo aquilo que eu faço com muito gosto também. E agora, mais já para esta altura dos cabelos brancos, comecei a fazer artesanato, depois de ter vindo aqui para a ilha. E nessa altura, com uma amiga que me incentivou, porque fiz uma brincadeira aqui com um chapéu, e ela incentivou-me imenso a que eu fizesse este tipo de trabalho e comecei a fazer. Mas isto é desde muito nova que eu gosto de fazer coisas. Fazia tricô para mim quando era adolescente, fazia blusas, fazia uma série de coisas. Portanto, depois o caminho profissional da arquitetura parou essa parte, mas agora este poder estar com mais à vontade na vida deu-me esta possibilidade e tempo para poder desfrutar de outras coisas e voltar aqui a estas coisas. E o porquê dos chapéus e não outro tipo de artigos? Foi interessante, porque eu quando comecei realmente a fazer artesanato em 2015, que o CRA aceitou-me como artesã, portanto fiquei com carta de artesã, comecei a participar em feiras, mas o que eu fazia era patchwork, ou seja, não era ainda esta área dos chapéus, eram outros artigos. Com a minha visão, e também eram paisagens dos Açores, mas idealizadas por mim. As ilhas sempre continuaram a ser um grande imaginário para mim. As Índias, as ilhas, as baleias, essas coisas. E a partir daí comecei realmente a usar os tecidos, a cortar, a fazer outras coisas. Mas não estava ainda com a possibilidade, de facto, de ser entendida. Portanto, aquilo que eu fazia, as pessoas apreciavam, mas efetivamente não era um artigo que se destacasse, até porque nós aqui, sobretudo na Ilha Terceira, que eu conheço, não é? Temos historicamente a parte do patchwork, os trabalhos com os tecidos, é uma tradição e é muito bem feita. E, portanto, e tem mesmo essa tradição. Então, aquilo que eu fazia, que seria um bocadinho diferente, não era tão apreciado. E um dia, por brincadeira, resolvi fazer um chapéu, porque vi numa página de uma burda. Era um chapéu feito em tiras, mas não tinha lá nem moldes, nem nada, era só feito em tiras. E eu achei muito interessante a ideia e peguei em tecidos que tinha lá em casa e experimentei. Cortar umas tiras, comecei a fazer uma espécie de um molde com a base da pizza, aquelas coisas que a gente tem em casa, não é? Para safar. E comecei a fazer tiras e comecei realmente a criar esta novidade. E ficou tão interessante, eu gostei tanto do resultado que realmente peguei naquilo, ainda nem sequer estava concluído, e fui mostrar a essa minha amiga, que continua sempre, a Paula Sousa, continua sempre aqui comigo, e fui mostrar e ela disse-me, só me lembro dela dizer: "Oh Sónia, é isto mesmo que tu tens que fazer, isto é diferente, isto é bonito, isto nunca vi isto feito, e é isto que tens que fazer." Pronto. E eu fui pensar naquilo, não é? Pronto, achei que realmente eu também estava muito satisfeita com o resultado. E a partir daí comecei a aprimorar a técnica, a forma de fazer, embora a forma seja muito semelhante. E depois foi um desenvolvimento natural, porque quando comecei a fazer, para já tem esta possibilidade de eu misturar estas cores todas. E quando comecei a fazer, as amigas, sempre as amigas, não é? Portanto, as minhas queridas amigas, as minhas amigas começaram: "A Sónia, mas eu gosto é de aba mais larga." Eu disse: "Olha, eu vou experimentar, vou ver se consigo fazer." Eu gosto é de boné. Tu poderias ver lá se consegues fazer num boné para mim." Okay. Lá fui eu experimentar fazer um boné. E então tem sido estes pedidos, tem sido esta dinâmica de: será que podias fazer? Será que consegues?
Então fui sempre acrescentando artigos e eles para mim passaram a ser válidos e iguais ao primeiro chapéu que foi feito. E portanto continuo sempre com este gosto. Os chapéus continuam a ser aquele artigo que me diferencia, além da técnica, porque esta técnica de utilizar as tiras de tecido desta forma, pronto, fui eu que a criei aqui, não é? A utilizei. Vi no chapéu, mas o chapéu não tinha nada a ver com isto. Aqui já é o meu patchwork, a minha trapologia, não é? Aqui os meus trapos metidos de outra maneira, é a minha criação. E além disso, também tem aqui pode-se dizer, uma imagem de marca. Todos os chapéus culminam ou começam, é mesmo começam. Começam num círculo. Sim, exatamente, neste círculo. Nós podemos associar isso a uma espécie de mandala? Para mim funcionam como mandalas e a própria forma do círculo, eu experimentei fazer sem esses círculos, ou seja, começar logo em tecido. E efetivamente não era a mesma coisa. Portanto, eu acho que aqui o toque, a genialidade, vamos lá, desta forma, é que isto faz parte, é um todo. Portanto, esta forma deste círculo que irradia, sempre este círculo que irradia e depois, a partir daí, vai crescendo, é de facto o início, é o início, é o círculo, e esse círculo depois aparece sei lá, aqui que estou a começar uma mala, por exemplo, uma bolsa, portanto depois vão-me sugerindo formas, utilidades e eu vou tentando, e muitas vezes vou sair, vou ter um evento, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou fazer, eu vou fazer uma bolsa para levar naquele dia, e portanto as coisas também vão sendo assim, um pouco, preciso disto, quero fazer, vou fazer. É esta capacidade de pensar e executar que é muito boa para mim, pronto, e que eu continuo a explorar. Nós temos então os chapéus, os bonés, a mala, também a mala, conseguimos a bolsa, ver que, sim, que tem uns sacos, portanto este será o chapéu. Eles são todos diferentes, a parte de os interiores e as finalizações, portanto são todos diferentes, eu vou escolhendo. Os sacos são as tais mandalas e eu pretendo sempre estar muito rústico nos meus trabalhos, portanto, aliás é mesmo uma forma também de eu marcar a diferença face aos trabalhos tão bem feitos e tão perfeitos que se vê aqui na ilha. Então, e para já, porque isto é um artigo de uso, portanto eu não tenho pretensão nenhuma que isto seja alguma coisa diferente disso, são artigos de uso, então é o pano cru, é a ideia da praia. Portanto, daí também o nome da marca Sol e Brumas, também tem a ver com esta possibilidade de ar livre, e aqui, então na terceira, nos Açores, tanto está sol como a seguir vem as brumas, quando não vem a chuva, pronto. Mas, ou seja, eu tenho sempre esta associação ao ar livre, ao bem-estar, a uma coisa agradável que se faz com bom gosto, com gosto, e pronto, e sobretudo com o chapéu, que as pessoas se sentem bem ao usar, que gostam, e é uma coisa que eu aprecio muito quando participava nas feiras e havia pessoas que me compravam diretamente os chapéus, e era o sorriso que faziam quando põem o chapéu e sentem que ficam diferentes, que ficam bem. E aquela expressão de pessoas até que diziam, eu achava que não me ficava bem o chapéu. E quando colocam aquele chapéu, fazia a diferença e portanto, isso é uma coisa que vai ao coração, pronto, assim um bocadinho. Muito gratificante. Estamos a ver também aqui no chão desta mesa, tem uma base, não é? Sim, é uma mandala. São círculos que tanto podem ser como individuais de mesa, como podem ser para decoração. Já fiz e já vendi para serem decoração em casas, portanto para pôr na parede, como um quadro, como uma tapeçaria, porque realmente o trabalho que está, a conjugação de cores, a própria forma é muito apelativo, o círculo eu adoro, e portanto a forma curva é muito boa, é muito alegre, e agora por alegre isto faz-me lembrar a primeira vez que participei nas festas da praia pelo CRA, num pequeno stand, e a reação que as pessoas tinham ao meu espaço, porque era muito colorido, era estas formas, os círculos, não é? Portanto, além de ser diferente, mas era efetivamente a cor
e a sensação de bem-estar que algumas pessoas me diziam que gostavam de passar ali, de ficar a olhar, de ver, porque se sentiam bem. E isto foi uma coisa também interessante. Pronto, são estas experiências. Há quantos anos já faz chapéus? Portanto, comecei em 2016, o primeiro chapéu, que foi quando apareceu o nome Sol e Brumas. E depois, em 2017, estes artigos foram reconhecidos pela marca Açores, portanto tem selo marca Açores também. Em 2018 registrei a marca mesmo como Sol e Brumas. E pronto, e agora em 2021 estou a querer dar mais um salto, porque este tempo de paragem também serviu para refletir, serviu para perceber que é preciso fazer as coisas chegarem de outra maneira também às pessoas, e se calhar o meu artigo agora também ter aqui alguma outra coisa que ainda possa acrescentar. E, portanto, vou por aí depois. Nós podemos encontrar os chapéus e todos os seus artigos, além de estarem expostos nas feiras, quando é possível, sim. Não é? Além deste espaço, onde é que se pode adquirir este artesanato? Pronto, eu aqui na Ilha Terceira, e é só na Ilha Terceira neste momento que tenho à venda, é na loja em frente à Sé, o Nine Island. Depois tenho na Casa do Plátano, que é um alojamento local, e tenho também na loja do Campo de Golfe. Portanto, são os 3 locais. São 3 locais distintos, que não concorrem entre si. Portanto, são 3 formas de chegar aos meus artigos de uma forma completamente diferentes. E portanto, neste momento, é isto. Estou a pensar depois começar a eventualmente ter uma página, porque na minha casa ainda não tenho condições. Estou também a trabalhar para isso, para ter o meu ateliê em condições para poder também receber alguém em casa, não como loja, porque não tenho tempo para esse tipo de situação, mas poder receber e poder mostrar no meu ambiente de trabalho como é que eu faço e as pessoas que queiram visitar. Mas para já ainda não, ainda não é possível. Uma vez que nós estamos numa época altamente digital por imposição, não é? Da situação atual, não é possível adquirir estes chapéus através de alguma via, por exemplo, o Facebook ou o Instagram? Eu comecei por fazer uma página no Facebook. Mas a possibilidade em termos de página do Facebook para mim não era, embora seja uma das formas que eu publicito os meus artigos, não tenho explorado muito. Eu sinto que necessito mesmo de ter uma página minha, um domínio, não é? Para então poder acrescentar e mostrar e apresentar graficamente os artigos de outra maneira. Já tinha começado a fazer isso, já tinha começado a preparar, mas entretanto comecei a frequentar um curso que é a moda sustentável, e da ideia ao projeto, e porque estou também nesta ideia da sustentabilidade e criar aqui se calhar alguma linha diferente, porque estes meus artigos, embora seja sempre o algodão, é a minha matéria-prima de utilização, embora seja o algodão, não sou, vamos lá, não estou à procura. Todas estas tintas terão na sua composição químicos, ou seja, não tem aqui esta ideia do reutilizar, da natureza do ambiente. E então a minha ideia agora será criar, sim, chapéus, sim, mas agora numa gama de tecidos também que sejam orgânicos, portanto que possa ser utilizado dessa forma. E então acho que vou esperar um bocadinho mais até ao final deste curso para ir ganhando aqui este conhecimento e a apresentação, e depois então arrancar mesmo com uma loja online, com uma apresentação diferente, e que possa ser eu então a mostrar de outra maneira, para chegar a outros lados. Qual é o público-alvo? Pois é estranho, porque assim, eu, já com a minha idade, não é? Pronto, eu era capaz de usar isto. Ou seja, tem que ser sempre pessoas com uma certa irreverência, com uma certa alegria, com uma certa... que se vestam ou que vestem aquilo que gostam, aquilo que se sentem bem.
E tem sido desde pessoas da minha idade com mais idade ainda, até jovens, portanto adolescentes, que também usam este tipo de artigo. E portanto eu diria que é um público feminino. Não vejo aqui tanta questão da idade, inclusive já fiz para crianças quando me pedem, porque por vezes chegam e dizem: mas podia fazer eu também para o meu filho, para a minha filha. Faço, vou experimentar, pronto, assim, para a minha ideia é sempre, eu vou experimentar, vamos ver, e portanto, mas não é o artigo não é infantil, ou seja, é para jovens, para senhoras, para homens também, porque também já tive solicitações e já vendi, já fiz. Claro que já vendi diretamente, ou seja, homens que chegaram e compraram e pronto, e puseram na cabeça e gostaram tal e qual como estava. Outros que me pediram tons mais sóbrios, menos coloridos. E portanto isto é para toda a gente. Eu acho que é para quem se sentir bem, quem conseguir ser ousado e gostar de si, pronto, e de estar bem. É isso. Eu acho que cada vez mais nós estamos a caminhar neste sentido, conseguir já não ter tanto complexo, digamos assim. Tanto pudor, sim, tanto complexo, exatamente. tanta vergonha. E é muito interessante porque depois eu já encontro pessoas que usam os meus chapéus, que eu não conheço, não é? Porque o compraram de outra maneira que não foi diretamente a mim, e passo por elas e acabo por sorrir, porque fico muito contente de as ver usar e por ver que elas estão a usá-lo sentindo-se bem. Portanto, ou seja, isto já é, e que estão a caminhar, e que estão a passear, e estão num piquenique, e estão numa situação social, e que estão com os meus artigos. E portanto isto é de facto aquela parte que me faz também a continuar, apesar de tudo, não é? Das dificuldades que são, da falta de tempo por vezes para me dedicar a isto, porque eu continuo a ser professora e essa é de facto a minha profissão. Isto é sempre feito à margem, muitas vezes também se tenho aulas e tenho um intervalo entre aulas que não vou a casa, levo sempre o meu saco e estou sempre a pôr alfinetes, a alinhavar, a fazer, a cortar tecidos, o que der para fazer naquele espaço de tempo. Se vou a uma consulta médica, lá estou eu igualmente nas minhas coisas e portanto eu rentabilizo este tempo todo, não é? Portanto tudo tem que ser rentabilizado para eu conseguir depois também produzir e fazer estas coisas. Tirando estes momentos do dia que são mais aproveitados, tem aquele momento em que sente que fazer este trabalho manual é como uma terapia, uma limpeza do dia todo, um calmante? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o facto de eu escolher as cores, por exemplo, o cortar, eu acho que todo o trabalho manual passa muito por aí. Todo o trabalho manual é uma grande terapia. E como eu, a maior parte das vezes, o que faço não é por encomenda ou com prazos, ou mesmo quando é por encomenda, eu peço sempre aqui uma elasticidadezinha, porque às vezes eu não me apetece. E, portanto, às vezes eu não consigo trabalhar, não consigo fazer. Isto tem que ser, isto é sempre feito, quando o faço, é sempre feito com gama, com gosto, com aquele apetite, com o buscar os tecidos, o misturar, o colar. Senão também não faço. E, portanto, às vezes custa. E então eu disse, não, eu preciso de tempo para ir fazendo. E isso é exatamente aquilo que eu vou tendo naqueles meus momentos em que, em vez de estar a ver televisão, ou em vez de estar a ler um livro, ou em vez de estar a ver provas, ou a preparar aulas, ou fazer outra coisa qualquer, é aquele meu tempo. É aquele meu espaço, aquela minha forma de estar ali, calmamente, com a máquina de costura, que também é muito agradável trabalhar com a máquina de costura. Portanto, pronto, foram coisas que eu fui descobrindo agora ao fim destes anos e que é aquilo que também gosto de fazer. Para as pessoas que estão a assistir-nos, consegue dizer mais ou menos qual o valor mais barato e qual o mais caro destes artigos no geral? O mais caro serão os chapéus de aba larga, claro, porque levam mais tempo, mais tecido. E normalmente o que eu faço é verificar as horas que eu levo a fazer, o tempo que levo a fazer, o material que utilizo. Depois, essa situação, o mais caro eventualmente será este chapéu, o mais barato será o boné.
não é? Até porque o boné surgiu também e consigo fazer os bonés também mais baratos porque acabam por ser os aproveitamentos das áreas de espaço que ficam entre eu cortar os círculos. E, portanto, há sempre aqui, já tenho uma certa preocupação de sustentabilidade, que é não haver desperdício. Portanto, eu desde as tirinhas menores às maiores, eu vou aproveitando e vou recriando. Por exemplo, estou aqui com um colar, não é? Que o trabalho que me dá serão fazer as tranças, porque os tecidos têm que ser compridos e esticados, mas também são as áreas mínimas, ou seja, pensar, reduzir ao máximo o desperdício. E, portanto, é esta preocupação que eu também tenho. Por isso, há artigos mais caros que serão os que levam mais material e que me obrigam, de facto, a ter maior quantidade ou comprar maior quantidade de tecido, e depois os que serão mais baratos nestes artigos porque não têm esse tipo de trabalho, não é? Portanto, isto é mais à base do material que vai também impondo aqui os valores. Uma vez que nós já estamos a chegar ao final, que é mesmo assim, quando a conversa é agradável e estamos ainda por cima neste ambiente formidável e que estas cores todas trazem aquela alegria que nós precisamos. Sónia, quais são os planos para o futuro? Eu agora comecei realmente a pensar que eu tenho que aparecer, ou seja, tenho que também passar um pouco este meu conhecimento. A minha filha mais nova, ela ajuda-me, ela consegue, ela monta as cores com os alfinetes, ou seja, esta fase da alfinetagem ela já faz, depois toda a parte de execução, alinhavar, costurar, tudo isso sou eu que faço, não é? Portanto, mas já há aqui também uma passagem de um primeiro testemunho. Será criar a nova linha, portanto, com material orgânico, portanto, com outro tipo de tecidos e, eventualmente, outro tipo de artigos, e também começar aqui a fazer formação, que é dar workshops, por exemplo, para quem quiser aprender. Ainda não, talvez, esta técnica, porque isto é uma técnica exigente, portanto, isto se calhar, se conseguir nas formações, vou começar agora uma brevemente, que fui convidada pela Galeria Educação pela Arte, fui convidada, vou fazer um chapéu reversível, acho que vai ficar muito interessante, porque nós podemos usar também os retalhos e fazer de outra forma, desde que tenhamos a base, e isto pode ser um ponto de partida para depois criar aqui um grupo, e quiçá este grupo começar a ter aqui mais rotinas e vamos evoluindo e até eventualmente a conseguirem fazer este tipo de artigos. Porque, embora eu considere que o conhecimento é meu, a técnica, pronto, esta situação, mas eu acho que nós temos que ensinar e temos que passar este legado para outros. Porque se a ilha tem a tradição do patchwork também, é porque alguém também já fez, já passou e já ensinou. E eu também já aprendi muita coisa com muitas pessoas. E depois, se nós conseguirmos ser criativos, se conseguirmos dar o nosso toque, fazer a nossa parte, nós conseguimos diferenciar em relação ao que estamos a fazer. E eu já expliquei, muitas vezes em feiras explicava como é que é feito e mostrava, e nas feiras estou sempre a trabalhar, porque então faz-me impressão de estar ali sem fazer nada, então estou sempre a trabalhar. E depois houve até uma colega um dia que estava também lá na feira e que me disse: Sónia, mas então tu estás a explicar como é que isso se faz? Eu disse: olha, se alguém fizer, eu até admiro e vou dar os parabéns, porque efetivamente é muito trabalhoso e exige dedicação, exige tempo, exige vontade de fazer, não é? E por vezes as pessoas ficam satisfeitas de fazer não quer dizer que comecem a produzir este tipo de chapéu, não é? Mas aquela satisfação de nós fazermos uma coisa para nós, eu acho que é fundamental. Portanto, eu gostaria de continuar realmente isso nos chapéus. E agora esse workshop, futuramente outras atividades ou outros workshops que possam surgir, divulgar através da página, portanto ter aqui uma outra relação com as pessoas e a distância, porque embora já tenha vendido chapéus para o Canadá, para a América, para a Itália, para o continente, para a Espanha, para o Luxemburgo, já vendi para vários locais, para várias partes do mundo, mas para pessoas que vieram cá, para os nossos turistas.
E neste momento, portanto, isto agora é uma realidade diferente. Então também estou a tentar adaptar-me a esta realidade, mas continuando com esta vontade de continuar a produzir estes artigos. E eu, sem dúvida, que fiquei com vontade de adquirir realmente este chapéu. É uma delícia e realmente eu sinto-me fantástica com ele na cabeça. Transmitem a mesma alegria que a Sónia transmite quando está na nossa presença. Agradeço imenso ter aceito o convite. Eu desejo realmente muita criatividade, muita originalidade em torno deste trabalho, e eu acho que qualquer artesão consegue vingar na vida quando mantém na vanguarda a originalidade, e é isso que realmente considero que distingue, é a capacidade de criar, ou seja, fica o legado, mas eu continuo a criar, e é isto que vai sempre na frente do verdadeiro artesão, não aquele que copia, mas aquele que cria por si. Muitas felicidades. Obrigada. A mim só me resta agradecer a oportunidade, evidentemente, e pronto, e cá estamos para continuar, e foi um prazer ter estado aqui presente. Prazer todo nosso. Obrigada. E desta forma terminamos a terceira dimensão de hoje. Já sabe, se quiser adquirir o chapéu da Sónia Bárbara, basta segui-la através dos meios, do Facebook, dos meios de comunicação. Da nossa parte, bem-aja e até à próxima.